poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Natsan Matias, apresentador do programa, e comigo o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que sempre gentilmente atende aos nossos pedidos, aos pedidos dos ouvintes, quanto às dúvidas diversas relacionadas com a Bíblia e com relação à vida cristã como um todo, e as questões da sociedade, enfim, como a gente tem se proposto aqui nestes 3 anos de programa. 3 anos. Exato, que nós estamos gravando programas, e veiculando. Tem sido uma bênção esse tempo aqui que a gente tem passado. Pastor Augustus, como vai o senhor? Oi, Natsan, estamos bem, graças a Deus. Felizes pelo lançamento do 2º volume da Vida Nova, contendo as perguntas e respostas que nós tratamos aqui, Natsan Matias. O livro talvez se chame Desatando Nós, não é? Ainda depende do comitê editorial da Vida Nova, mas eles são sempre muito bons, não é, para colocar os títulos, né? Se não for esse, vai ser um melhor. Com certeza. Que reflete bem o que a gente quer fazer aqui no programa, né? Desatar os nós que dão na cabeça de muita gente, né? Com relação àqueles pontos que você falou, Bíblia, vida prática e assim por diante. Exato. E a gente está aqui, mais uma vez, com mais uma pergunta, e sempre ali do lado esquerdo nosso aqui na gravação, ficam as anotações do Reverendo Augusto. Já tem um bolinho ali bom. Um bolo, acho que vamos sortear, né? Os manuscritos que ficam ali no canto, né? Quando ele for embora, eu vou pedir para ele, então. Né? Eu digo porque em agosto ele vai nos deixar aqui de Goiânia e vai partir para outra fase do seu ministério em outra cidade. Não é? É isso aí. Mas seguindo adiante, então, vamos aguardar aí que a gente volta com uma pergunta da Ana Raquel. Temos um e-mail, então, da Ana Raquel Feitosa. Ela começa assim: boa tarde, queridos pastores. Gostaria que o reverendo Augusto comentasse sobre Eclesiastes 9:11. Creio na soberania divina de forma irrestrita, mas fiquei um pouco confusa com esse versículo. Agradeço a Deus pela vida dos senhores, Ana Raquel. E eu agradeço a você, Ana Raquel, porque você disse assim: gostaria que o reverendo Augustus comentasse. Ainda bem que você não pediu, porque esse é um nó que ele vai desatar aqui. Mas você podia também, eu tenho certeza que você desata isso. Não, com o senhor, vai desatar esse nó aí. Tá certo. Então, em primeiro lugar, nossa palavra aí de saudação a Ana Raquel. Obrigado pela sua pergunta, Ana. Eu vou começar lendo o versículo, né? Aqui você faz referência, que é uma passagem do livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 11. Lá diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Ou seja, uma pessoa lendo aqui essa declaração, não é? Ela vai, então, pensar que na vida, né, não adianta se você é ligeiro, se você é sábio, se você é prudente, se você é inteligente, porque o sucesso ou a derrota das pessoas vai depender do tempo e do acaso. Ou seja, não é totalmente imprevisível. A história e o mundo, eles não seguem nenhum plano definido. As coisas acontecem, exatamente, as coisas acontecem aí aleatoriamente e tal, e por aí vai. Bom, e aí vem a pergunta, né? Como é que isso, então, já que é uma passagem da Bíblia, sim, como é que se reconcilia com outras passagens da mesma Bíblia, onde se fala da soberania de Deus, de um Deus que tem tudo sob controle, um Deus que governa sobre todos os acontecimentos, nada escapa ao seu querer e à sua vontade, e evidentemente, né, se Deus é o que a Bíblia diz que ele é, não tem acaso, né? Sim. Não tem sorte, não tem destino, não tem nada. Então, como conciliar isso aí? Bom, vamos começar. Primeiro, Ana Raquel, você tem que lembrar o que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, onde ele retrata a peregrinação espiritual
pela qual ele passou até chegar à conclusão, que está no final do livro, que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a suma de todas as coisas. Sim. Ele começa o livro narrando que ele era rei em Israel, era muito rico, muito sábio. Ele começa dizendo que ele se dedicou a todos os prazeres disponíveis daquela época, a buscar a sabedoria e o entendimento. E à medida que ele ia observando o mundo e vendo as coisas acontecerem, ele ia cada vez mais se decepcionando e caindo assim num vazio existencial, né? De que as coisas pareciam não fazer sentido, o que acontecia ao justo acontecia ao injusto também. E que, no final das contas, se você for olhar o mundo da perspectiva humana, vale a regra, né? Ou vale aquela máxima filosófica, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ele diz assim, não há nada melhor do que você comer do fruto do seu trabalho e se alegrar porque você não vai levar nada daqui e por aí vai. Exato. Bem, a gente tem que lembrar, então, que o livro de Eclesiastes, ele reflete os pensamentos do rei Salomão de uma perspectiva completamente humana e que não leva Deus em consideração. Exato. Ele está falando como um homem do mundo que observa a realidade. E ele diz isso, né, no início do livro. Né? Quando ele escreveu, ele era, não é, um crente em Deus, era um judeu piedoso, temente a Deus. Quando ele escreveu esse livro, ele escreve narrando, né, essa fase da vida dele que ele passou. E ele começa o livro dizendo que ele faz essas observações debaixo do sol. Ele diz assim, vi que não há nada novo debaixo do sol, né? Isso e aquilo debaixo do sol. Várias vezes ele usa essa expressão. Exato. Então essa expressão debaixo do sol significa simplesmente o mundo aqui. Né? Além do sol, acima do sol, está Deus e as coisas celestiais. Seria mais ou menos assim, uma descrição espacial volumétrica, né? De onde Deus está e onde nós estamos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, ao fazer essa descrição de como é a vida debaixo do sol, né, sem levar Deus em perspectiva, em consideração, Salomão empregou a linguagem que as pessoas empregam. Quando ele fala de acaso, não é que Salomão acreditava em acaso, mas ele está falando como uma pessoa debaixo do sol. Fazendo uma avaliação. Fazendo uma avaliação do mundo, onde as coisas parecem, de fato, acontecer por acaso. E parece mesmo, né? Ninguém espera e, de repente, alguma coisa totalmente inusitada bate à nossa porta. Isso. E você encontra com uma pessoa na rua que você não via há não sei quanto tempo, era uma coincidência. Né? E coisas que não eram para acontecer, acontecem. E as pessoas, então, pensam que não há uma regularidade, não há uma lógica, né? Não há uma coerência por detrás da história e que as coisas são aleatórias, né? Que elas acontecem assim, nisso que as pessoas chamam de acaso. Então, do ponto de vista da observação humana, alguém olhando a realidade, fazendo uma análise como Salomão estava fazendo, a conclusão é essa mesmo, que não adianta a vitória, né? O prêmio, o pão, a riqueza e o favor não é dos inteligentes, dos ligeiros, dos sábios, não. Tudo depende do acaso, porque tem gente que é inteligente e dá um azar medonho, né? Não ganha nada. Tem gente que é ligeiro, mas não consegue obter absolutamente nada. E tem gente que nunca fez nada, que não merece e de repente tira na sorte grande, né? Como o pessoal diz aí. Então, realmente... E eu que trabalho e não ganho esses camaradas, né? Essas coisas assim que falam. Então, do ponto de vista humano, realmente a história parece ser governada, a realidade ser governada pelo acaso e pelo tempo, né? Mas lembrando que isso é uma declaração de Salomão nesse livro, né, onde ele retrata a vida debaixo do sol. A verdade, porém, Ana Raquel, e como você sabe muito bem, é que Deus governa o mundo. Deus está no controle do universo, nada acontece por acaso. O próprio Jesus se referiu à queda dos passarinhos, dizendo que nenhum pássaro cai em terra se não for a vontade de Deus. O Senhor Jesus diz que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. O Salmo 139 fala dos nossos dias, né, que já foram todos determinados por Deus e por Ele contados. Ou seja, a Bíblia é muito clara quando fala do soberano governo e controle de Deus sobre todas as coisas desde a eternidade. Então, a verdade é que acaso não existe, não é? Pode parecer que as coisas acontecem por acaso, mas quem conhece a Bíblia e conhece Deus sabe que as coisas não acontecem por acaso. Natson, o ponto aqui é que Deus, quando ele determinou que as coisas acontecessem, ele estabeleceu o que a gente chama de causas secundárias. As causas secundárias são aqueles meios pelos quais os fins propostos por Deus e decretados por ele desde a eternidade acontecem.
Vamos imaginar, Deus elegeu para a salvação um índio lá no Amazonas. Mas ao mesmo tempo que Deus fez isso, ele também predestinou e decretou que um dia um missionário haveria de cruzar montanhas e vales, rios e mares e chegaria à Amazônia para pregar o Evangelho. Ou seja, Deus não somente decreta as coisas, mas também os meios pelos quais estas coisas vão acontecer. Então, como a gente não sabe o fim das coisas e a gente vê apenas os meios, para nós pode não fazer sentido. Às vezes eu fico sem entender por que certas coisas acontecem na minha vida, exatamente porque Deus não me revelou qual o segredo da sua providência, o que é que Ele tem planejado para mim. Mas eu confio que Ele está fazendo com que todas estas coisas que parecem acontecer ao acaso, na verdade, fazem parte de um trama muito bem enredado por Deus que vai conduzir ao bem que Ele planejou para mim. Então, Ana Raquel, a resposta é essa. Acaso e tempo, olhados da perspectiva humana, se referem aos fatos que acontecem sem que a gente veja a conexão entre eles. Mas do ponto de vista de Deus, que a gente não tem, não é? Porque nós não conhecemos os desígnios misteriosos secretos de Deus, tudo está bem organizado, planejado, tudo corre segundo a vontade de Deus e tudo se encaminha para o fim que Ele determinou. Só um detalhe aqui para reforçar o que eu estou lhe dizendo, no fim do livro, pelo menos 3 vezes Salomão diz assim. O segredo está lá no fim. O segredo está lá no fim. 3 vezes ele diz assim, olha, jovem, aproveita a vida, mas lembra, você vai dar contas a Deus, não é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E no finalzinho do livro ele diz assim que a soma de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus haverá de trazer a juízo todas as coisas. Ora, se Deus haverá de trazer a juízo todas as coisas e nós vamos dar contas a Deus dos nossos atos, significa então que nós somos responsáveis por eles e que nós não podemos culpar o acaso, o destino, o tempo pelas escolhas e pelos caminhos que nós optamos por tomar aqui nesse mundo. Exato. Porque há um Deus que está no controle de tudo, que tem um referencial da sua vontade e do seu querer na forma dos 10 mandamentos e também no Evangelho de Jesus Cristo, que Ele ordenou que nós crescêssemos no Senhor Jesus, nos arrependêssemos dos nossos pecados e vivêssemos para Ele. Nada disso é por acaso. Exato. Eu estava comentando há pouco agora com essa perspectiva de Salomão, né? Parece muito com uma pessoa longe de Deus, como aquele que escreveu aquela música interpretada pelo grupo Titãs, dizendo, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? E, infelizmente, o autor ou o cantor, não sei qual dos dois, acabou sendo morto, acidentado, enquanto estava distraído, né? Pois e não é assim que funciona. Como diz o hino que a gente canta, as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Acaso, para mim não haverá. Exato. Exatamente. Expressa muito bem a nossa crença baseada na palavra de Deus. Exato. Bem, ficamos por aqui. Ana Raquel, muito obrigado pela sua pergunta e ela serviu para também sanar a dúvida de outros ouvintes que poderiam ter a mesma questão. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Até o próximo programa, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Confie na providência de Deus e naquilo que está dito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus o abençoe. Amém. Basta olhar além do que vemos para achar a paz que tanto buscamos. É somente crer e descansar nos planos de Deus. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.